Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do programa Economia Dia a Dia, que é uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo e conta com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Conheça agora o nosso convidado especial de hoje. Professor Dr. José Vicente, é uma alegria recebê-lo, você que é um amigo da TV Aberta São Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a deferência e agradeço a possibilidade de mais uma vez estar participando de um programa de grande importância, de grande relevância, não é? E também, logicamente, um amigo permanente, um amigo de primeira hora da TV Aberta de São Paulo. Perfeito. Doutor José Vicente, primeiro, a sua militância histórica é no combate ao racismo, pela igualdade do negro na nossa sociedade. E eu queria, antes, que o senhor traçasse um panorama de como está essa questão da intolerância, do racismo no Brasil e no mundo. Pois é, nós poderíamos dizer que ela sofreu um processo de ampliação, de aprofundamento. Tendo em conta que ficou mais bem postada essa divisão dos intolerantes e dos tolerantes, e os intolerantes estão na moda, os intolerantes estão aí à frente de poderes importantes, inclusive mundial, e por conta disso esse discurso da intolerância, ou mesmo essa atitude intolerante, ela tem se colocado e ela tem produzido reflexos e repercussões muito contundentes em torno do nosso planeta, em várias partes do mundo. Basta lembrar, por exemplo, que tem sido esse posicionamento contra a entrada e a recepção de imigrantes, né? Grande parte dos imigrantes são imigrantes de países pobres, grande parte desses imigrantes fogem daquelas situações terríveis e dramáticas que vivem nos seus países, e grande parte desses imigrantes são dos países africanos, né? São da Líbia, são de várias partes dos países africanos que querem sair daquela situação terrível e tentar encontrar um abrigo em qualquer outra localidade. E a posição dos Estados Unidos, a posição de vários países da União Europeia, as posições desses países importantes e formadores de opinião e diretores de posturas e conduções nessa relação tem sido de intolerância, não é? Olha, eles colocam os navios lá em alto mar para não deixar com que as pessoas atravessem em busca desse acolhimento humanitário, eles colocam esses navios de volta para os seus territórios, enfim. Então a gente vê um discurso muito forte contra o imigrante, contra a imigração. E por conta disso o imigrante aparece aí como um objeto a ser combatido, a ser qualificado, desconsiderado, e logo pode-se tudo contra o imigrante. Isso é uma dimensão muito importante. A outra é que nesses ambientes em que já estava instalado o conflito, a oposição, como é o caso do Oriente Médio, né, na Turquia, que já estava instalada essa briga, curdos e turcos, na Síria, em que não se sabe quem é quem, mas de toda maneira estava muito bem colocado esse embate. Também no Iraque, né, onde o exército islâmico estava ali tentando as suas investidas, mas também quando você vai ali para a Nigéria, o Boko Haram até ontem e até o que se sabe mantém aquelas quase 220 jovens que foram sequestradas no seu ambiente cativo, e tem tido uma série de outras incursões contra o governo nigeriano, mas também ali quando nós descemos para
Agora evitamos, inclusive, um conflito armado muito intenso oh meu Deus do céu, no Zimbábue, né, por conta da substituição do presidente Roberto Mugabe. Por pouco a gente não chega, então, num atrito muito intenso. E, enfim, então nós temos uma conjectura mundial em que o outro tem sido visto como ameaça, e por se constituir uma possível ameaça, tem que ser eliminado. Você, se não eliminar, pelo menos você interditá-lo para ele acessar os espaços, né? Então, isso é uma coisa que está muito clara, e, logicamente, que acresça-se a isso o fato de que, por conta dos episódios, dos acidentes e incidentes de terrorismo, que já era difícil para a vida do imigrante, agora se transformou num transtorno. É muito complicado. Isso é uma coisa. Por outro lado, nós temos um fenômeno muito importante que tem se colocado, que é o fenômeno dessa nova tecnologia, essa nova ferramenta de comunicação, que é o ambiente eletrônico. Então, aquilo que em grande medida estava um pouco sob controle, agora perdeu o controle, porque todos os temas e todas as questões pode ser tratada, pode ser conduzida e pode ser intencionadamente dirigida para lá e para cá na internet. Então, a internet também tem sido um ambiente de ampliação e de reprodução muito mais intensa de elementos dessa intolerância, dessa discriminação. E, por fim, nós temos o caso de muitos países, como é o caso dos Estados Unidos, onde as manifestações racistas têm ganhado corpo e amplitude, não é? Inclusive com embates entre a população e grupos que defendem a intolerância, que defendem mesmo o extermínio do outro, principalmente os negros, né? E parte da sociedade reagindo contra isso, não é? E aqui no Brasil, da mesma maneira. Nós temos acompanhado as discussões que permearam os últimos tempos, os últimos anos do nosso Brasil, e ao passo que o país procura produzir ações importantes para combater a discriminação, para combater a intolerância e o racismo de toda a natureza, a gente vê crescer dia a dia as manifestações e atitudes racistas, né? Seja nos estádios de futebol, como estava acontecendo até os dias atuais, seja na própria mídia, como temos assistido às agressões de que são vítimas os atores negros, as artistas negros, ou os não negros que têm relação, ou esse último caso em que o ator Bruno Gagliasso, por conta da adoção das suas filhas negras, então tanto ele como as crianças negras têm sido agredidas na internet, não é? Ou fora da internet, quando a gente vê os indicadores que acabaram de ser apresentados agora tanto pelo IBGE quanto pelo IPEA, né? A intencionalidade e mais a força desagregadora da violência contra o jovem negro. Um jovem negro no nosso país, ele tem 4 vezes mais chance de sofrer violência do que um jovem branco, e uma mulher negra da mesma maneira. E a gente vê também essa violência, seja da violência como uma ação direta, mas seja a violência da polícia e a violência, inclusive, na relação social. Enfim, então nós temos um ambiente externo e interno em que esse tema está na agenda, em que o mundo tenta produzir soluções e encaminhamentos, mesmo o Brasil tenta se posicionar, tenta superar esse estado de coisas, e ao mesmo tempo em que a discriminação, as intolerâncias de toda a natureza e contra os negros se coloca de uma maneira muito firme, muito definitiva, e faz um chamamento a toda a sociedade, a todos aqueles que são contra esse tipo de coisa, para construir políticas e construir meios e mecanismos para, se não eliminar, pelo menos sanear e manter isso a um nível razoável. Professor, eu queria aprofundar um pouco essa reflexão sobre como é que o racismo tem navegado pela internet, apresentando um caso aqui. Nós tivemos recentemente o caso de um jornalista da emissora Globo, William Vac, que tinha dado uma declaração não atual, ela era já de algum tempo, se eu não me engano cerca de 1 ano, sim, de bastidor, onde ele, ali comprovado por perícias e tudo mais, ele fez um comentário racista. O caso só ganhou força na internet. Era muito difícil que a emissora veiculasse aquilo ganhou força na internet.
E tal foi a indignação na internet que o jornalista teve de ser afastado. A resposta da emissora para a sociedade foi essa: ó, nós não toleramos racismo, vamos afastá-lo até que o caso seja averiguado. Esse programa é gravado, então até o momento é essa situação, né? Ao mesmo tempo que o anonimato da rede favorece, e aí eu já saio do caso do jornalista aqui, mas ao mesmo tempo que o anonimato da rede faz proliferar comentários tristemente racistas, criminosamente racistas, ela também ajuda na defesa da igualdade, ela também faz com que pessoas possam se pronunciar contra essa discriminação. E como é que está, na sua visão, essa correlação de forças? Eu acho que a rede, né, como uma criação humana e como um ambiente de operação humana, ela vai reproduzir essas posturas, essas atitudes e essas manifestações humanas, que está carregada pelo ódio, pela inveja, pelo rancor, pela ignorância, enfim, por todos os aspectos negativos e todos os aspectos vilipendiadores da dignidade da pessoa humana. Isso é uma dimensão importante. Mas a rede, no seu todo, ela produz mais o bem do que o mal, né? Eu acho que ela tem aspectos positivos e são fabulosos, fantástico esse admirável mundo novo que a tecnologia nos coloca disponível para fazer coisas boas, para fazer o bem, né? Para integrar e interagir pessoas, de permitir compartilhamento de descoberta, de conhecimento e de tantas outras benefícios importantes para as pessoas e para as sociedades. E ela tem também, carrega consigo também o mau uso, né? Intencionado ou não, de pessoas ou grupos que a usam como instrumento, às vezes, de destilação do seu ódio, da sua intolerância e dos seus objetivos mais desconhecidos. Então, eu acho que ela está nessa dimensão, né, de ser um objeto do bem, que também é apropriado para quem quer fazer o mal. E, ao final, de que ela traz consigo um elemento que ajuda ou que estimula as duas condições. Primeiro que ela, né, como uma luz, ela ilumina as pessoas e aquilo que era escuridão ela coloca como luminosidade, de modo que o que se fez, o que deixou de fazer, ele vem à mesa e você pode fazer uma avaliação, um juízo de valor sobre isso. E, da mesma maneira, o anonimato permite que as pessoas possam agredir sem se sentir preocupadas com a possibilidade de ser responsabilizadas, porque entendem que não serão localizadas, não sendo localizadas, elas não poderão ser punibilizadas e, por conta disso, vale tudo, né? Agredir o outro ou fazer todo tipo de postura inadequada nessa rede. Então, no seu conjunto, ainda assim, fazendo um balanço final, eu acho que a rede é uma conquista da humanidade, das pessoas, das sociedades, e que seguramente 90% do seu uso é para o bem, e ela pode continuar sendo um instrumento para o bem, ao passo que nos traz a reflexão e o raciocínio de que nós precisamos nos qualificar para impedir que o mal vença o bem, né? Então, para esses que fazem o mau uso dessas ferramentas, dessa tecnologia, para esses que fazem dessas tecnologias uma arma para agredir, para ferir, né, e para destruir pessoas, então nós precisamos criar meios de poder cessar as suas ações e responsabilizá-lo devidamente na forma da lei. Professor, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu quero tratar sobre a Faculdade Zumbi dos Palmares, uma instituição acadêmica e valiosíssima para a nossa sociedade, e também vamos falar do ambiente acadêmico, porque também recentemente USP e Unicamp aprovaram as cotas raciais no seu vestibular. É verdade. Por que demorou tanto, eu quero saber, e o quanto vale essa conquista que aconteceu. A gente volta no próximo bloco, tudo bem? Com certeza. Você não pode sair daí, o programa Economia Dia a Dia só começou.
volta no programa Economia Dia a Dia, hoje conversando com o professor Dr. José Vicente, que é fundador e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Professor, recentemente USP e Unicamp aprovaram as cotas no vestibular. Duas universidades referência, né, em qualidade, alta concorrência para o acesso. Por que só agora? E também uma pergunta, não existia a obrigatoriedade, a cota não era obrigada todas terem que praticá-la? Não, começando pelo final. Em verdade, não havia uma legislação estadual determinando isso. O que havia, tendo em conta ao respeito à federalização, né, cada ente estadual tem autonomias, e o que havia então, regulando essa matéria, é uma lei federal que determina e que obriga as universidades federais. Então, as federais, sim, têm a obrigação de cumprir essa reserva de vagas para negros, indígenas, dentro do seu quadro discente. Aqui no estado de São Paulo nós não tínhamos uma obrigatoriedade, é que tinha aprovado, o que nós tínhamos antes era aliás, diga-se de passagem, nem essa da USP, da Unicamp, foi uma determinação legal. A bem da verdade, foi uma aprovação da sua congregação, né? O Conselho Universitário, que é o órgão que administra e que delibera nas universidades públicas de São Paulo, foi quem decidiu pela aprovação e implementação das cotas tanto na Unicamp quanto na USP. Enfim, mas é uma medida administrativa que tem força de lei e tem a mesma validade que a lei em grande medida. Agora, o fato, lógico, curioso é isso. Por que tanto tempo depois e por que agora? Talvez valeria essa complementação. Mas eu acho que tanto USP como Unicamp se renderam à obviedade. Estava claro e estava evidente que não poderia o país todo estar errado e só a USP e a Unicamp estarem certas, porque todo o país, todas as universidades públicas, federais, muitas estaduais e muitas municipais e tantas outras privadas já haviam recepcionado a política afirmativa de cotas como uma ferramenta importante, necessária e justa. E por conta disso implementaram de maneira bastante contundente, e as implementações dessas ações nessas universidades federais principalmente já está completando quase 15 anos de vida, né? Então, não tinha porquê da USP e Unicamp permanecer de fora desse esforço. E o segundo, curioso, porque a Unicamp até tentou uma medida mais ou menos parecida com as cotas. Era uma ação afirmativa que ela partia de outro pressuposto. Ao invés de cota, ela dava uma pontuação acrescida para jovens negros. Mas o fato é que, ao final, elas concluíram que essa medida não cumpria o objetivo de permitir a inclusão, permitir a manutenção desse jovem e cumprir o seu objetivo mais profundo, que era ajudar abrir, diversificar e pluralizar o ambiente acadêmico. Então, por conta disso, eles concluíram que a melhor forma de cumprir esses objetivos, de permitir o acesso da representação social para dentro da universidade e trabalhar com uma perspectiva de mérito que também leve em conta aspectos que estão ali interrelacionados, seria uma dimensão importante e, por conta disso, finalmente aprovaram essa medida. Então, o fato é de que caiu o último bastião de reservas de uma posição contra as cotas e as cotas, então, venceu como uma medida inovadora, uma tecnologia moderna e uma ação governamental que tem bastante capacidade de ajudar a responder os desafios desse tema. E USP e Unicamp, então, se juntando às demais que já o faziam, por serem como são universidades referenciais internacionais, seguramente tem um peso significativo no sentido não só de consolidar o que já está posto, mas como também até liderar um processo que, para além das cotas, permita que a perspectiva que se pretende com as cotas, porque com as cotas não se pretende incluir negros na universidade. O que se pretende com as cotas, como pano de fundo das ações afirmativas, é pluralizar
não é? E é também democratizar o acesso de todos no espaço público e no espaço da universidade. Então, seguramente, com a liderança agora da USP e da Unicamp, essas outras medidas que precisam ser pensadas e implementadas para cumprir esses fundamentos, porque nós precisamos dessa diversidade no corpo discente, mas também no corpo docente, mas também na estrutura de gestão, mas também numa série de ações das universidades públicas. E essas outras etapas que precisam ser alcançadas, agora acho que estão fortalecidas com a chegada da USP e a Unicamp nesse processo. Professor, saindo do ambiente acadêmico, vamos para o ambiente corporativo. Como está a situação do negro no mercado do trabalho? Porque a gente sabe que, historicamente, em posições, quando ele consegue ascender uma posição hierárquica maior, ele muitas vezes recebe menos do que colegas, né? Tem também a causa da mulher negra no ambiente de trabalho. Como é que está essa inclusão no ambiente corporativo? Pois é, você sabe que em grande medida o ambiente corporativo, apesar de ter lá suas formulações, apesar de ter uma estruturação em que difunde valores e práticas que sejam universalizantes, que respeite as pessoas em toda a dimensão, ao final ele como não poderia deixar de ser, uma representação da sociedade em que está instalado. De modo que se nós temos dificuldades, se nós temos problemas do lado de fora, esses problemas vão para o lado de dentro. E as pessoas que estão à frente das empresas são as pessoas aqui do dia a dia, né? Não são de Marte, são aqui do Brasil, aqui de São Paulo, aqui do nosso país. De modo que elas estão impregnadas também por esses valores, por esses sentimentos e por essas compreensões que perpassa como um todo a sociedade brasileira. Ou seja, então o racismo, a discriminação, a intolerância que está do lado de fora, ela também está do lado de dentro. E talvez a manifestação mais evidente disso são os indicadores, né? Porque se nós imaginarmos que somos um país de miscigenados e que desses miscigenados os negros representam 54% dos brasileiros, o razoável, o adequado e o racional é de que esses 55% de brasileiros negros, fôssemos nós uma democracia racial, estivesse representado em todos os espaços sociais mais ou menos próximo do que representam do lado de fora, né? E aqui a gente oferece, né, um prêmio, né, um prêmio da Mega Sena, quem puder indicar 2 presidentes negros nas 10 mil maiores empresas do nosso país. Então, se nós trabalhássemos em cima dessa referência de indicadores, os números da presença do negro nas empresas hoje no país, eles são piores do que o tempo do apartheid sul-africano ou do apartheid americano. É só você mesmo puxar pela memória quantos são os presidentes das 1000 maiores empresas negros. Nenhum. Homens, hein? Se a gente falar mulher negra, então, piorou. E se a gente for ler os indicadores da presença desse público nos cargos intermediários de direção, de gestão, não existe. Então o negro está ali no chão de fábrica, mas ele não sobe na hierarquia, o negro entra, mas não desenvolve na carreira, e o negro, mesmo estando presente em uma ou outra empresa, ele sofre todas as manifestações de discriminação, de intolerância, que sofre do lado de fora, não é? No ambiente da vida social. E isso significa que a democracia que nós queremos não existe, que o respeito à dignidade da pessoa humana também não é praticado e que esse acesso plural, democrático e igualitário das pessoas às oportunidades públicas ou privadas também não se realiza, não é? Então, coloca a gente diante de um desafio terrível, né? Nós não somos racistas, como dizem as pessoas, mas os indicadores nossos são piores do que qualquer dos tempos e dos países racistas que temos conhecimento. Professor, sobre esta frase, esse conceito que se cristalizou, que até por sermos um país miscigenado, não somos racistas, mostra como essa prática no país é velada, né? Sim, sim. E como combater essa consciência, né, que diz, não somos racistas, isso não existe, para que possamos criar a consciência de que sim, é um problema a ser combatido. Quais são os instrumentos que nós temos para que se criar essa consciência e que as pessoas enxerguem cada vez mais a realidade? Porque a gente só resolve um problema se a gente também o admite, né? Se todo mundo finge, não, isso não é problema, aí fica difícil. Dizem que o melhor
desinfetante para a escuridão é a luz. Ou seja, o que nós precisamos é primeiro informar as pessoas, informar a nós mesmos a partir do seguinte pressuposto: olha, temos um problema e ele está na mesa. Então temos sim, nós temos um grau extremo de racismo, nós temos muitos racistas, esse racismo produzem desigualdade, produzem falta de oportunidades e produzem a exclusão do outro. Então isso daqui não é bom, mas nem para o negro, mas nem para o branco, para ninguém, não é bom para o país. Então nós precisamos fazer esse diagnóstico e, feito esse diagnóstico, nós precisamos produzir as ações para solucionar esse problema. E a gente tem dois instrumentos importantes, fortíssimos e que pode ser bom aliado. Primeiro, a educação. Nós precisamos educar as pessoas para respeitar o próximo e precisamos educar a pessoa para que elas conheçam esses problemas e se aprimorem ou criem meios e mecanismos de solucionar esses problemas. Então isso se faz na formação. E nós temos a outra ferramenta, que é o que você faz tão brilhantemente, que é a mídia, que é a força da comunicação de permitir que o diálogo e também que o contraditório se estabeleça, ou seja, colocar o problema na mesa e permitir que ele seja debatido, para que as pessoas que estão em casa possam conhecê-lo e, conhecendo, ouvir as opiniões prós e contras e, ao final, formar o seu juízo de valor, mas ter fundamentalmente a informação, porque é mais ou menos aquilo que você estava dizendo. Olha, as pessoas se usam do anonimato para poder se apresentar de determinada forma na mídia. Não é mais na mídia e principalmente nas redes, mas quando as redes se juntam para defender um valor importante, ela consegue fazer a mudança, fazer a transformação. Então, se nós e se a mídia também exercitar parte do que é responsabilidade dela também, que é de pôr os problemas na mesa, fazer um bom diagnóstico, um bom debate, demonstrar de quanto determinada atitude produz de malefícios para as pessoas, para a cidade, para o Estado, para as instituições, para o país, não é? E fazer um chamamento de um caminho a seguir para solucionar e superar esses problemas, eu acho que a mídia, então, pode jogar um papel importante e pode ter uma posição estratégica nesse encaminhamento. Então, eu acho que a educação, nós temos que formar cidadãos que respeite o outro, que respeite a diferença e que não meça as pessoas pela cor da sua pele, pela sua raça ou pela sua opção sexual. E nós precisamos de informação qualificada, informação com responsabilidade, que possa colocar os problemas na mesa e, principalmente, que possa fazer o bom debate. Professor, obrigado pela presença e eu deixo a câmera aberta para suas considerações finais. Não, eu que agradeço a gentileza, eu que agradeço a deferência, quero deixar os meus cumprimentos para a forma muito competente e muito qualificada como você conduz esse programa, deixar o meu abraço para essa instituição importante que é a API, Associação Paulista de Imprensa, e transmitir um abraço muito afetuoso a cada um dos telespectadores, a cada uma das telespectadoras que nos ouve, que interage conosco e que desejo que as informações que nós disponibilizamos aqui seja de bom uso e seja importante para que elas possam refletir no seu dia a dia, na sua rotina diária. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Este foi o programa Economia Dia a Dia e você pode acessar esta e outras entrevistas no nosso site. Lá você também, profissional da economia, vai poder conhecer quais são aí os cursos que essa instituição oferece para que você possa servir mais e melhor a nossa sociedade. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.